Essa menina, ela foi assassinada por conta de piolhos nas suas partes íntimas. Esse caso ele é muito sensível, pesado. Eu já queria avisar antes de começar esse vídeo. Suzanne Cooper, ela tinha 14 anos na época do caso. Esse caso aconteceu em Londres em 1997. Para vocês entenderem um pouco a vida dela, ela era uma criança muito carente porque ela foi abandonada pelo pai. A sua mãe negligenciava muito a sua criação, ainda mais porque ela se casou com outro homem, ela teve outros filhos. Então essa mãe dela meio que só dava atenção para os irmãos dela e não dava muita atenção para ela porque ela foi abandonada pelo pai. Então, de certa forma, ela era uma criança 100% rejeitada. Então, qualquer tipo de migalha de atenção que alguém podia oferecer para ela, ela aceitava. Certo dia, a Suzane estava caminhando na rua, ela encontrou com um rapaz que estava chorando. Ela perguntou para ele por que ele estava chorando e ele disse que ele estava com o coração partido. Eles começaram a conversar e ele convidou ela para ir até a casa dele, porque eles ali se tornaram, bem amigos. Ela foi até a casa dele e ele morava numa casa com muitas pessoas lá dentro, inclusive uma mulher que se chamava Powell. A Powell, quando viu a Suzane, imediatamente falou: "Eu lembro de você." Ela era muito mais velha que a Suzane e ela chegou a falar para a Suzane que quando ela era adolescente, ela tinha sido babá da Suzane por um tempo. Então ali ela se tornou amiga da Powell também e ela não gostava muito de ficar na casa dela porque ela era super maltratada. Então ela fez novas amizades e ela começou a frequentar muito a casa da Powell. Porém, a casa da Powell era um lugar muito sujo, com muita bagunça, muita gente. Ela tinha filhos e os filhos dela também viviam no meio da sujeira, da bagunça. E a casa dela era um lugar de tráfico de drogas e também de mulheres do job. Ela e as meninas que moravam lá, elas acabavam, vocês sabem, né, sendo do job. Então, era um contexto caótico dentro daquela casa, em geral. A Suzane, ela acabou começando a se relacionar com esse menino que ela conheceu. Só que todo mundo dentro daquela casa se relacionava com todo mundo. Morava outros meninos lá também. Então, na verdade, todo mundo ali ficava com todo mundo. Menos a Suzane, que só ficava com esse rapaz. Porém, a Powell, ela era uma mulher muito agressiva. E teve um dia que ela brigou com a Suzane e ela agrediu a Suzane. A Suzane ficou muito machucada e foi para casa da sua mãe pedir ajuda. A mãe da Suzane não recebeu ela muito bem. Então, ela decidiu voltar para casa da Powell, mesmo que ela estivesse machucada, porque ela era muito carente ali, mesmo que fosse num contexto caótico, ela ainda se sentia acolhida, digamos assim. Porém, uma coisa aconteceu. A Powell, ela se relacionava com um dos meninos e ela